Você já fez alguma coisa e depois se perguntou por que eu agi dessa maneira? Talvez você tenha se afastado de alguém, ficado com raiva ou desistido de alguma coisa. Ou tenha fingido que estava tudo bem, quando por dentro não estava. Mas se muitas dessas atitudes estiverem relacionadas a emoções que você nem percebe que está sentindo. Desde cedo aprendemos que muitas dessas emoções são aceitáveis e outras não. Quantas vezes uma criança escuta: homem não chora, para de fazer drama, você precisa ser forte. Aos poucos, vamos aprendendo a esconder as emoções para sermos aceitos. O problema é que aquilo que nós não conseguimos expressar nem sempre desaparece. Nesse vídeo, vamos entender como nossas emoções influenciam a maneira como pensamos, fazemos escolhas e nos relacionamos. E você vai conhecer alguns mecanismos que podemos desenvolver para lidar com aquilo que sentimos, sem precisar entrar em contato diretamente com a emoção. Nós queremos ser aceitos. Queremos parecer inteligentes, fortes, capazes e seguros. E isso faz parte da vida em sociedade. O problema começa quando, para manter essa imagem, precisamos nos afastar daquilo que realmente nós sentimos. Podemos aprender a esconder o medo, a raiva, a tristeza, a insegurança, a necessidade de afeto e muitas vezes aquilo que nós realmente desejamos. Na prática, começamos a viver muito mais de acordo com aquilo que acreditamos que devemos ser, do que com aquilo que realmente estamos sentindo. As emoções, elas não aparecem simplesmente para atrapalhar nossa vida. Elas podem funcionar como sinais de que alguma coisa está acontecendo dentro de nós. A tristeza pode indicar uma perda. O medo pode indicar que percebemos uma ameaça. A raiva pode aparecer quando percebemos que algum limite foi ultrapassado. A ansiedade pode sinalizar que estamos diante de uma situação que consideramos difícil ou ameaçadora. Por isso, em vez de simplesmente perguntar como eu faço para deixar de sentir isso, talvez seja mais interessante perguntar o que essa emoção está querendo me mostrar. O problema começa quando aprendemos a não escutar essas emoções. Quando eu fico longe de mim, quando não presto atenção no que eu sinto, eu começo a perder uma referência importante daquilo que está acontecendo comigo. E aí podem surgir dúvidas. Será que estou fazendo a coisa certa? Será que eu estou exagerando? Será que o problema sou eu? Por que eu continuo fazendo isso? O autoconhecimento começa justamente quando conseguimos olhar para essas perguntas sem fugir delas. E aqui entramos num ponto muito importante da psicanálise. Quando determinada emoção ou conflito é difícil demais para ser enfrentado, podemos desenvolver maneira de nos proteger. E esses mecanismos podem acontecer de forma consciente ou inconsciente. Eles podem diminuir momentaneamente o desconforto, mas também podem fazer com que a pessoa deixe de perceber aquilo que realmente está acontecendo dentro dela. Um exemplo é a racionalização. É quando encontramos uma explicação aparentemente lógica para uma atitude. Mas talvez essa explicação não revele toda a motivação emocional que está por trás dela. Imagine alguém que não conseguiu uma determinada oportunidade e diz: eu nem queria mesmo. Talvez realmente não quisesse, mas também pode ser uma maneira de lidar com a frustração de não ter conseguido. O ponto não é julgar, é perceber. Outro mecanismo apresentado é o deslocamento.
é quando uma emoção que surgiu em determinada situação acaba sendo direcionada para outra pessoa ou outra situação. Por exemplo, é quando você teve um dia difícil no trabalho e não consegue expressar sua raiva naquele ambiente. Aí você chega em casa e acaba descontando em uma pessoa que não tem relação com aquele ambiente. A emoção existia, mas ela encontrou outro lugar para se manifestar. Outro comportamento que merece atenção é a fuga. Às vezes, diante de uma situação que provoca medo, insegurança ou sofrimento, simplesmente evitamos enfrentá-la. Não procuramos o emprego, não terminamos uma relação que nos faz mal, não iniciamos um projeto, não falamos daquele assunto que nos faz mal. Encontramos várias justificativas. Só que aquilo que evitamos continua existindo. Na psicanálise também encontramos o conceito resistência. Podemos pensar na resistência como uma dificuldade de entrar em contato com conteúdos ou aspectos de nós mesmos. Às vezes sabemos que existe um problema, mas não queremos entrar em contato com ele, porque olhar pode doer, pode exigir mudança, pode nos obrigar a reconhecer algo que preferíamos não reconhecer. E aqui está uma das partes mais importantes. Um comportamento repetido várias vezes pode se transformar em um padrão. Uma pessoa reage sempre da mesma maneira. Ela escolhe relacionamentos parecidos, foge das mesmas situações, se cobra da mesma maneira, se coloca sempre no mesmo lugar e começa a pensar: por que isso acontece sempre comigo? Talvez seja justamente nesse momento que devemos olhar para dentro e perguntar: qual é o papel que eu estou desempenhando nessa repetição? Talvez você não consiga escolher tudo aquilo que sente, mas pode aprender a reconhecer o que sente. E quando você começa a compreender suas emoções, passa a ter mais condições de escolher como vai responder a elas. Essa é uma diferença enorme. Sentir não é o mesmo que agir. Você pode sentir raiva sem agredir. Você pode sentir medo sem fugir de tudo. Pode sentir tristeza sem acreditar que é incapaz. Pode sentir insegurança sem permitir que ela decida toda sua vida. Talvez a pergunta não seja: como faço para nunca mais sentir emoções negativas? Talvez a pergunta seja: o que minhas emoções estão tentando me mostrar? Porque uma vida emocionalmente saudável não é uma vida sem tristeza, medo ou raiva. É uma vida em que conseguimos reconhecer essas experiências, compreender seus significados e encontrar maneiras mais conscientes de lidar com elas. Nós somos seres únicos. Cada pessoa possui a sua própria história, suas experiências e sua maneira de interpretar como vive. Por isso, não existe uma fórmula única para compreender as emoções humanas, mas existe um caminho que pode ajudar a começar a se escutar. Quando você consegue olhar para aquilo que sente sem imediatamente fugir, negar ou se julgar, começa a reconhecer melhor a si mesmo. E talvez o autoconhecimento comece justamente aí. E se este vídeo fez sentido para você, deixa aqui nos comentários qual emoção você acha mais difícil de reconhecer em você mesmo. E se você quer entender melhor sua mente, suas emoções, seus comportamentos, inscreva-se aqui no canal. Aqui nós vamos conversar sobre psicanálise, saúde mental, comportamentos, relacionamentos humanos e dependência química. Até o próximo vídeo.